A teoria da dupla fenda é um conceito importante da mecânica quântica, que descreve o comportamento dual das partículas subatômicas, como elétrons e fótons, em experimentos de interferência. Essa teoria foi proposta originalmente por Thomas Young, em 1801, e posteriormente desenvolvida pelos físicos quânticos do século XX. A teoria da dupla fenda descreve um experimento onde um feixe de partículas, como elétrons ou fótons, é enviado através de uma placa com duas fendas estreitas, geralmente chamadas de fenda A e fenda B. Atrás da placa é colocado um detector para registrar a chegada das partículas. O experimento é realizado em condições de vácuo, para minimizar as interações com o meio ambiente. O resultado surpreendente desse experimento é que, mesmo que as partículas sejam enviadas uma de cada vez, ao longo do tempo, um padrão de interferência é observado no detector, semelhante ao que seria esperado para ondas de luz. Isso significa que, mesmo sendo partículas, as partículas subatômicas exibem um comportamento de interferência como se fossem ondas. Essa observação levou à interpretação de que as partículas subatômicas têm um comportamento dual, ou seja, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo das condições experimentais. Quando as partículas passam pelas fendas, elas podem se comportar como ondas, espalhando-se e interferindo uma com a outra, o que resulta no padrão de interferência observado no detector. No entanto, quando um detector é colocado para medir qual fenda a partícula passou, o padrão de interferência desaparece e o comportamento das partículas se torna mais como partículas clássicas, seguindo trajetórias bem definidas. Essa teoria da dupla fenda tem implicações profundas na compreensão da natureza fundamental da matéria e da realidade quântica. Ela sugere que as partículas subatômicas têm uma natureza dual, exibindo características tanto de partículas quanto de ondas, e que a simples observação ou medição pode afetar o comportamento dessas partículas. Da mesma forma, na vida cotidiana, a consciência e a observação podem influenciar nossos comportamentos e resultados. Quando estamos atentos e conscientes de nossas escolhas e ações, podemos estar mais abertos a diferentes possibilidades e comportamentos, como as ondas se espalhando e interferindo umas com as outras na teoria da dupla fenda. Por outro lado, quando estamos em um estado de inércia, sem consciência plena de nossas ações e escolhas, podemos cair em padrões repetitivos de comportamento, como em uma rotina robotizada, onde nossas ações são mais determinísticas e previsíveis, como partículas seguindo trajetórias bem definidas. Na mecânica quântica, a importância do observador está relacionada ao fenômeno conhecido como colapso da função de onda, que, segundo essa interpretação, a função de onda de uma partícula que descreve sua probabilidade de existência em diferentes estados, se colapsa em um estado bem definido quando é observada ou medida. Isso implica que a mera presença de um observador afeta o comportamento das partículas subatômicas, influenciando a forma como elas se manifestam. Metaforicamente, podemos comparar essa ideia ao ato de encher um copo de água até que a água transborde e comece a inundar todos os espaços ao seu redor. Isso significa que devemos nos agarrar às nossas ações conscientes e perseguir nossas metas com determinação, independentemente dos resultados e desafios que enfrentamos. Devemos constantemente calibrar e expandir nossos esforços, a fim de sair dos ciclos viciosos e direcionar nosso caminho na direção que desejamos. Assim como encher um copo de água, onde continuamos a adicionar água até que ela transborde, devemos continuar aprimorando nossas ações e esforços
até que alcancemos nossos objetivos e afetemos positivamente os espaços ao nosso redor. Isso é o nosso colapso da função de onda, ou cocriação da nossa própria realidade. A presença do observador na mecânica quântica levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade e o papel da consciência na observação do mundo físico. Alguns argumentam que a existência do observador é fundamental para a própria observação acontecer, uma vez que o ato de medir ou observar uma partícula influencia seu comportamento quântico. Isso é conhecido como o papel do observador na mecânica quântica. Algumas doutrinas espirituais ensinam que a consciência é fundamental na criação da realidade. Com base na mecânica quântica, argumenta-se que a consciência do observador pode influenciar e moldar a realidade física, não apenas no nível quântico, mas também em níveis macroscópicos. Essa visão sugere que a consciência humana, ou até mesmo uma consciência cósmica mais ampla, desempenha um papel ativo na manifestação da realidade. Outras doutrinas espirituais ensinam que a mente e a matéria estão intrinsecamente interconectadas e influenciam uma a outra. Com base na mecânica quântica, argumenta-se que a mente do observador pode influenciar o comportamento das partículas subatômicas e, por sua vez, afetar a realidade física. Essa perspectiva sugere que a mente humana e a consciência desempenham um papel ativo na interação com o mundo material. Existe também a visão holística e interconectada da realidade, em que tudo está interligado e interdependente. Com base na mecânica quântica, argumenta-se que a observação do observador está intrinsecamente ligada a tudo o que é observado e que não existe uma separação clara entre o observador e o observado. Essa perspectiva sugere que a consciência do observador é parte integrante do tecido da realidade e está envolvida em todas as interações com o mundo ao seu redor. A interpretação de Copenhague afirma que a função de onda de uma partícula quântica representa uma superposição de todos os possíveis estados da partícula, até que a partícula seja medida ou observada. Quando uma medição é feita, a função de onda colapsa para um estado bem definido, correspondente ao resultado observado. Em outras palavras, a interpretação de Copenhague postula que a medição ou a simples observação é o que define o resultado de um experimento quântico. A interpretação de Copenhague sugere que a realidade quântica é intrinsecamente probabilística e que as partículas quânticas não têm um estado definido até serem observadas. Essa visão sugere que a realidade é flexível e que estamos imersos em infinitas possibilidades, até que, por meio de nossos desejos, ações e observações, colapsamos uma dessas possibilidades em uma realidade materializada. Outro aspecto importante da interpretação de Copenhague é o papel do observador na medição quântica. Segundo essa interpretação, a medição é um processo que envolve a interação entre o observador e a partícula quântica, e é a presença do observador que causa o colapso da função de onda. Isso pode ser interpretado como uma interação íntima entre a consciência do observador e o mundo quântico, onde a observação ou medida feita por um observador consciente tem um papel fundamental na determinação do estado observado do sistema quântico. Teste. Comece a ser um espectador atuante na sua vida. Cocrie com resiliência a realidade que você deseja viver. Afinal, a vida é isso, o caminho, um pequeno fragmento de tempo entre seu nascimento e sua morte corporal. Onde existe, a cada microsegundo, oceanos de infinitas possibilidades esperando ser observado por ti. Seja um mestre de cocriações quânticas. Observe amorosamente os seus altos e principalmente os seus baixos. Quando estiver
numa baixa emocional, com algum problema, com algum sofrimento, com algum pensamento que não gere uma qualidade evolutiva para o seu ser, anote em um papel, tenha um diário, transforme e transmute toda a sua baixa frequência em desenhos, mandalas, afirmações positivas. Seja o seu melhor amigo, sempre. Namastê, gratidão.